Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por este momento contigo, que a Tua palavra possa tocar-nos diretamente na confiança e na certeza de que devemos permanecermos firmes no Seu caminho. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente poder fazer essa meditação. As leituras que a igreja hoje nos traz, a primeira leitura está na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 3 e do 14 ao 17. O salmo é o 95 e 96. A resposta ao salmo é: o Senhor vem julgar nossa terra. O evangelho está em Mateus, capítulo 23, versículo do 23 ao 26. E o Espírito Santo nos convida e nos adverte e nos aconselha. Fique firme. O Senhor vem julgar nossa terra e o Espírito Santo fala: fique firme. Fique firme. Na primeira leitura, São Paulo vai, na carta que São Paulo escreve aos Tessalonicenses, né? A segunda carta, quer dizer, ele esteve presencialmente uma vez, teve uma carta, teve uma segunda carta. A carta era a maneira que eles tinham de ajustar as coisas que não estavam indo bem, né? Então, nessa carta, ele está falando sobre advertências, sobre a ideia que se estava sendo vinculada sobre a segunda vinda de Jesus, né? Tinha um povo tocando terror ali, né? E isso estava causando muitos problemas, porque Jesus não disse quando ele voltaria, né? Estamos aqui, 2026, né? Sabemos que ele voltará, mas não sabemos como. Vamos nos encontrar com ele no dia que ele voltar ou no dia da nossa morte, se Deus quiser. E se nós fizermos por onde também, né? Então, São Paulo está falando com eles, né? Não se deixem perturbar o espírito sobre a vinda do Cristo, do Messias, né? Não se deixe perturbar. Porque aquele estado de tensão, ele estava forte sobre este tema. E aí começa aqueles profetas do fim do mundo, né? Trazendo muito mais como ele fala, né? Uma perturbação do que a paz. A vinda de Cristo traria perturbação, gente? Se Cristo é o próprio amor, é a própria paz, ia trazer, quer dizer, isso que a gente sente que nos tira do eixo. Vocês acham que realmente é enviado por Deus? Se Ele nos pede o tempo todo: não temas, não se perturbe, não se afligeis com coisa alguma. Precisamos muito pensar nisso. A Bíblia fala diversas vezes sobre este tema, para que a gente não deixe nada tirar nossa paz. E São Paulo está ali advertindo, porque estavam rolando umas cartas como se fossem eles que tivessem enviado, e não eram. E isso a gente pensa hoje, né? Quantas pessoas hoje, no nosso meio, né? Nas mídias sociais, quantas pessoas hoje têm tocado um terror, têm falado mais do que a conta, têm disseminado medo e discórdia, né? Não é o fundamento de Cristo, que é o amor. E é interessante que a carta que São Paulo escreve aos Tessalonicenses, a segunda, é mais ou menos anos 50 depois de Cristo. Gente, é tudo muito perto. É muito perto. Muitos que estavam ali caminharam com Cristo, viram os anúncios, viram as pregações de Cristo, né? Então, esses alarmes ao povo de nada adiantavam. Então, São Paulo vem escrever para que não se deixe perturbar o espírito sobre o dia do Senhor. Não sabemos e não podemos viver nessa aflição do futuro. A aflição do futuro me impede de viver o presente.
Nossa, que interessante, porque é sobre isso que o Evangelho vai falar e eu ainda não tinha pensado. Se dermos ouvidos a esse fomento que perturba, né? A gente está compactuando que esse é o caminho certo, mas não é. O caminho certo é entender que o tempo ele está submetido a Deus. Deus é o Senhor do tempo. Não é o tempo que é imperioso, senão estaríamos idolatrando nossas horas, nosso relógio, digamos assim, né? É a idolatria do tempo? Ou adoramos nosso Deus e Ele é o Senhor do tempo? O tempo então passa a ser secundário, é no tempo dele. E temos que pensar, muitas vezes queremos controlar tantas coisas na nossa vida e esquecemos que quem é o Senhor do tempo é Deus. E aí, o que acontece? Com esse alarde, muitos abandonam a fé, que São Paulo fala da apostasia. Apostasia é você conhecer Deus e abandonar Ele. Muitos que já conheciam Jesus, já seguiam, abandonavam com esse terror que era colocado, que estava sendo colocado e São Paulo está escrevendo para advertir. E a gente precisa ficar atento. Apostasia é isso. É eu já caminhar com Cristo e abandonar a fé. Heresia é mais grave. Heresia é eu conhecer Cristo e começar a pregar contra Ele, ensinar o contrário. E aí as leituras nos provocam uma reflexão, né? Como vivemos nosso tempo? Como esperamos esse momento? Tanta coisa preciso corrigir na minha vida, Senhor. Como vivemos esse tempo em que esperamos o encontro com Jesus? Esse encontro pode ser das duas maneiras que a gente já falou, né? A vinda de Jesus, que não sabemos quando será, e a nossa morte, que também não sabemos quando será. O que verdadeiramente importa é como vivemos agora. Isso vai determinar o meu encontro com Jesus, né? Ou na nossa morte, ou no que também a igreja chama de parousia, que é a volta gloriosa de Jesus, né? A segunda vinda também. E aquele povo estava vivendo em ansiedade. Hoje vivemos tempos de ansiedade, tempos de muita opinião, uma necessidade grande de dar opinião sobre tudo, né? E polaridades, conflitos, e isso tudo, eu tenho certeza que se a gente for parar para pensar qual é o contexto da vinda de Cristo, a gente vai chegar à conclusão que é o amor de Deus. E como que o amor de Deus pode estar nesse monte de coisa? Não pode, dentro da casa da gente. Nosso Senhor, me corrige todo dia, Senhor. E mesmo assim, quantas vezes ainda somos cabeça dura, né? Como que eu estou preenchendo o meu tempo, a minha vida? Será que eu estou honrando a Deus com o meu tempo? Muitas vezes não, Senhor, me perdoa. Peça perdão a Deus pelo tempo desperdiçado. E aí, Ele também nos convida a ter discernimento desse contexto que vivemos, das palavras que dizemos. Nossa, como o mundo faz armadilhas pra gente e como a gente cai nessas armadilhas. Se Jesus nos desejou a paz, Ele nos deseja a paz esteja contigo. Por que vivemos ansiosos? Por que vivemos, eu tô com medo, eu tô com receio, eu tô preocupada? Por que vivemos assim, se Ele nos desejou a paz? E o Evangelho, ele também vai falar disso, né? Porque no Evangelho, Jesus está falando, ele está também advertindo aos escribas e aos fariseus, ai de vós. Então tem
Se não me engano, são 7 ais que Jesus fala. Ai de vós que faz isso errado, ai de vós que faz aquilo errado. Aí nesse ai de hoje é ai de vós que cumpre as regras menores, mas não cumpre as mais importantes, como o amor e a caridade. Jesus então adverte ele sobre isso e adverte a gente também. Ai de nós que estamos preocupados com tanta vaidade e esquecemos de que nós não podemos desprezar o que Jesus fala para eles: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Justiça, misericórdia e fidelidade. De nada vale eu cumprir um rito se o essencial eu não estou cumprindo como prioridade. O rito é importante, mas ele sem o fundamento do amor, ele é vazio. Então, passa pela leitura, lê esses 7 ais que estão lá em Mateus 23, né? Jesus está, ele está advertindo aqueles que estavam ali, mas a nós também, né? Quando a gente inverte o que verdadeiramente é importante, o mundo, ele nos convida, né, a invertir o que é essencial. E aí ele fala guias cegos. Eles chamam os fariseus de guias cegos. Como nós podemos levar alguém a caminhar com Jesus se nós mesmos não sabemos o caminho verdadeiro? Meu Deus! E somos hipócritas quando não vivemos a essência da fé, que Jesus falou lá para eles, né? Justiça, misericórdia e fidelidade. Quando invertemos os valores, né? E preocupamos com o que aparece e negligenciamos o que verdadeiramente é essencial. E por isso que tem passagem que Jesus fala: vai, mas cuida primeiro do povo. Cuida primeiro do povo judeu. Ele fala: você vai, mas cuida primeiro da sua casa. Cuide primeiro da sua vida, cuide primeiro para ser evangelho vivo, cuide primeiro para que você seja a oportunidade que o outro tem de se encontrar com Jesus, vivendo plenamente. Por isso o Espírito Santo nos fala: fique firme, previna-se contra as ideias falsas. Previna-se contra muita falação que está por aí. Previna-se contra isso. Como? Se aprofunda no conhecimento a Cristo. Aí a gente se pergunta: como Cristo é? Eu preciso aprender como Cristo é, porque é assim que eu quero ser. Fique firme, seja como Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.